Inicialmente eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, dizer o nome completo e a idade. Meu nome é Laure Maria Ferraz. Idade. 75. O meu é Otávio Teixeira Ferraz, com 2 R e Z no fim. Sua idade. 78. E vocês nasceram onde? Eu nasci aqui no Espírito Santo, naquela época era Santo Ângelo. Pertencia à Alegria Santo Ângelo na época. É, Santo Ângelo. E o senhor falou que foi registrado em Acorá. Registrado no cartório em Acorá com o tabelião era o Perceval. O Percival Becker. Isso, Becker, eu não lembrava mais o sobrenome dele. Foi o primeiro escrivão em Acorá. É. Ficava ali onde, na saída de Acorá para Alegria. É, bem no bico ali em cima. Não, mas ele ficava do outro lado da rua, quando eu conhecia ele. E aí, o senhor sabe, o seu pai foi lhe registrar lá? Foi. Lá também morava o meu bisavô, Avelino Lemos. Esse Avelino Lemos eu não conheci. Ele era comerciante. Ele devia desistir. Eu acho que, mas eu era piá, não cheguei a conhecer ele. Meu pai conhecia. Não, o pai conhecia bem, falava nesse Avelino Lemos, mas eu não conhecia. E a senhora nasceu onde? Chiapeta. E foi registrado também no Inhacorá. Tanto o pessoal de Chiapeta e Alegria não tinha cartório, Não. né? E casemos também no Inhacorá. É. Foi um Rolim que foi o juiz, né, pai? Não, o juiz de paz, mas o escrivão não sei quem é mais. Quem será que era o juiz de paz? Era era o terceiro que fez o nosso casamento, porque tem 13. O Neri Rolim, que era daquela gente boa lá do Chapéu dele, acordar. Também morava ali onde é a caixa d'água, né? É. E qual era o nome dos pais de vocês? O meu pai é Pedro Weber. E a mãe? Anair Benson Weber. Meu pai era João Batista Ferraz. João Batista Ferraz, o seu pai? A mãe era Generosa Teixeira Ferraz. E de onde eles eram? O meu pai veio de São João Velho, que é o município de... não sei se era São Luís ou Santo Ângelo, acho que era São Luís. Mas era de São João Velho, acho que era de São Luís, né? Talvez entre Juiz. Não, mas naquele tempo entre Juiz não tinha. Mas ele veio solteiro ainda de lá. E a minha mãe de São João Mirim. Também era de lá daqueles lados. Eu acho que... Não sei se era Santo Ângelo ou era São Luís, mas... Porque os dois municípios são velhos, né? O São Luís também era antigão, né? É da região das Missões, né? É. São municípios bem antigos. Toda essa região aqui era Santo Ângelo, né? Era. E aí eles se conheceram onde? Casaram onde? Eles casaram em Acorá. Moravam em Acorá e casaram lá. E os seus pais? Meu pai veio de São Leopoldo. Pequeno. A família de origem alemã? É. E a minha mãe é italiana, a origem dela. Daí veio de Severia, minha mãe nasceu. E eles casaram onde, a senhora sabe? O pai e a mãe? Na Enxapeta. Mas no cartório de Acorá. No cartório de Acorá. Naquele tempo sim. não tinha cartório lá. É. E vocês chegaram a conhecer os avós? Eu sim. Eu conheci o meu vô e do lado do meu pai só o vô. Do lado da minha mãe, o vô e a avó. Qual que era o nome deles? Do pai, o vô do lado do pai era Lourenço Weber. João Lourenço. E a sua avó?
A avó do lado do pai, eu não sei o nome, porque meu pai nasceu, ela morreu, sabe? Daí nem eu não sei o nome dela. Só que eu sei que é Regler de sobrenome. Não teve contato, não acabou não. A gente, quando é novo, a gente não pergunta pros pais. Depois que os pais morreram, a gente fica pensando, né? E do lado da minha mãe, o pai dela é Dodeiro Benço. Um nome bem diferente. Dodeiro Benço, com C-O, S-O. E a sua avó? A avó era Amabile Bonadimã Benço. Bonadimã é o sobrenome dela. Italiano. E onde que eles moravam? Eles moraram em tantos lugares, cada ano mudava de lugar. Mas o vovô Lourenço morava. o vovô Lourenço morava em Chapeta. E a avó, outro avô, Dodeiro, morava, quando a minha avó nasceu, em Seberi. Depois morou nas Brancas, em Chapeta. E morou em Portela, morou em tantos lugares. Aquele vovô só se mudava de lugar. Quando a tua mãe nasceu, ele morava em Seberi. Seberi daí. É? Uhum. E onde que ele faleceu? Em Portela. E a sua avó Regler? A avó Regler, eu acho que em São Leopoldo, porque o pai nasceu lá, e daí ela... nasceu 2 irmãos do pai morreram, e daí quando ela morreu, daí o pai viveu, sabe? Ela precisava cesárea para nascer, e não tinha aquele tempo. Daí a mãe do pai, ficou só ele, a mãe dele morreu. E o seu lado materno dos Benço, os seus avós moravam onde? A Bonadimã? É em Seberi, mora até hoje por lá. Moraram a vida inteira lá. Faleceram lá. Olha isso. Tem até hoje, os mais novos ainda moram ali em Seberi. Não foi prefeito lá em Seberi? A família grande lá. De Bonadimã. Da gente não conhece? Nós temos parente demais, daí não pode conhecer tudo, né? Eu somos em 12 lá em casa. Eu sou a mais velha da casa. 8 irmãos homens eu tenho. Família grande. Grande, 12. Mas antigamente era assim. Era. Tinha uma penca de Não filhos. tinha como evitar, né? Como agora tem, né? Mas antigamente não tinha. Daí era. Dizem também que precisava ajudar em casa, né? Trabalho. Eram os filhos. A gente que ajudou a criar os irmãos. Brincar, quer brincar, ia na escola de manhã, de tarde, cuidar dos irmãos. Mas é bom, eu gosto de ter os irmãos que é tão gostoso, tão bom. E os seus avós, seu Otávio? O meu vovô, o pai do meu pai era Júlio Teixeira Machado. Não? Teixeira não, do lado do teu pai. Ah, não. Era do lado da mãe, ali eu tô trocando. O do lado do pai era Antônio. Mas eu também tenho razão, já tô com 78, dá pra perdoar. Eu sei porque eu vejo cantando. O Júlio é do sua mãe. O Júlio é da mãe. E o Antônio, qual o nome? Antônio Ferraz é do pai. E a mulher do Antônio? Olha, é só que pergunte para ele. O Otávio também não sabe. Eu não, a mulher do Antônio, eu não sei. Porque Você não conheceu? O meu pai, quando o pai dele morreu, o pai tinha 3 anos. Então daí ele, depois Não, mas para lá. Não era a Guilhermina, a mulher do Antônio, porque ele morreu, né? E ela que casou com outro depois. A mulher do Antônio é Guilhermina. Guilhermina Bolânia. Os nomes difíceis. E daí o da mãe era o Júlio e a vovó Maria. Maria? É Maria da Rosa daí. Da Rosa daí Teixeira pelo lado dele depois, né? E de onde eles vieram? Onde eles morreram? Eles eram o meu vovô, o Antônio, era de... Eu não sei hoje que município que é, mas era lá de perto de Santa Maria, de perto de Arroio do Sol, que hoje se chama Vale do Sol, é um município lá.
Mas eu não sei, pertencia, acho que para Santa Maria, de certo, né? Porque é pertinho lá. E a minha vovó era aqui de São João Velho. E da família da sua mãe, o Júlio e a Maria? Esses eram de São João Mirim. Isso O senhor pertence. teve contato com algum deles? Só conhecia a vovó Maria. O que o senhor se recorda dela? Mas olha, era uma pessoa meiga que, ó, a vovó Maria era, sabe, das mais mansas que eu já conheci na vida. E onde é que ela morava quando o senhor visitou ela? Ela morava aqui com o tio Juvenal, que era irmão da minha mãe, né? Morreu ali, no tio Juvenal, aqui pertinho. E o vovô Júlio, eu não conheci ele, mas ele morreu na nossa casa. Nós morava, não aqui, a nossa casa era mais lá em cima, mas é nesse lugar aqui. Mas é a propriedade que era da família. O vovô Júlio, o pai da minha mãe, morreu na nossa casa. Só que eu não era nascido ainda, né? Não pude testemunhar. E do outro lado, dos seus avós maternos, não teve muito, paternos, não teve muito contato. Não, não, eles morreram. A minha vovó, a vovó Guilherme, morreu aqui. E o vovô Antônio, eu não conheci, mas ele morreu lá em São João. E a senhora, dona Lauri, os seus avós, o que a senhora se recorda deles? O meu avô Lourenço, eu me recordo, muito bom. A gente ia lá passear nos domingos, ele conversava com a gente. Muito legal. E daí dos outros vô do lado da minha mãe, a gente eu era pequena ainda, eles faleceram novo. A gente se recorda só assim, tem recordação deles assim, da afeição deles, né? Mas aí vocês foram até lá para visitar eles? Não, eles vinham lá em casa, eu me lembro. Lá nós fomos umas quantas vezes visitar. Quando a minha avó estava bem doente, nós fomos visitar uma vez. Lá em Portela era daí. Naquele tempo a gente saía lá por cada 5 anos uma vez, longe, né? Não é como agora que anda. E como é que era essa viagem? Como que se deslocava? O pai pagava um auto de praça, um auto, que nem hoje diz auto de praça, né? Tinha aquele tempo, para levar nós. Daí nós pousava lá, nós íamos um dia e voltava. Né? É. Mas era auto de praça aquela vez. É, daí a gente ia um dia e voltava no outro, pousava lá. Mas alguma recordação dos pais, né? Com o que eles trabalhavam? O meu pai sempre na lavoura. Ele tinha chiqueiro de porco, meu pai. E nós ajudávamos na lavoura, mas nos porcos nós não ajudávamos. Era só os guris, meus irmãos. Seus pais também trabalhavam com agricultura? O meu pai se criou trabalhando de carreteiro, que hoje seria caminhoneiro, né? E depois veio para a lavoura. Quando ele veio para Inhacorá, que casou, daí ele veio para a lavoura. Ele levava um produto dali de Santo Ângelo para Tupaceretã e trazia mercadoria que vinha para o comércio de Santo Ângelo de Tupaceretã, do trem que trazia até lá para Santo Ângelo. E uma coisa que o pai contava, que ele ajudou, puxar umas pedras para fazer aqueles... como é que a gente chama? Os pilares da ponte que passa de Santo Ângelo, passa o Rio Grande para o Intrejuí. Aquelas ponte velha que tinha lá, as pedras o meu pai ajudou a carregar de carreta. Ele era carreteiro, que não tinha caminhão aquela vez, né? E a carreta ela é diferente da carroça, né? A carreta só com 2 rodas, né? Ainda hoje existe alguma para... 2 rodas e 4, 5 juntas de boi na frente, né? Uma junta só. Ela é maior. A carreta era as rodas bem reforçadas e mais grandes, né? E os boi brochados, os do coice, que era chamado, era na lança, e os outros era só engatado com um cambão, que chamava, de uma junta na outra.
Eu botava, se a carreta estava vazia, ia 2 juntas. Daí quando eu carregava, eu botava 4, 5 juntas para puxar, né? E tocava os boi a cavalo, os boi eram soltos, né? E a carreta também tem uma cobertura. Cobertura. E a família, quando acompanhava junto, ia numa carretinha pequena com uma junta só. Acompanhava também, tinha carreteiro que morava na estrada, né? Como hoje, tem caminhoneiro também. Também posava na... Tinha a carretinha pequena que era a casa deles. E a carreta era carregada de mercadoria dele, de tudo que é coisa, né? Que tipo de mercadoria que ele... Eles puxavam para o comércio, fazenda e de tudo que é coisa, né? E daí produto da colônia eles levavam para o trem para ir para outros lugares, né? Mas ele passava viajando. Ele trabalhava até que ele, antes de casar um pouco, que ele parou de trabalhar com isso. Mas trabalhava, se criou desde guri já trabalhando com carreta. Ele primeiro com o mais velho junto, e depois ele já ia. Mas tinha algum produto em especial que ele costumava carregar? Mas eles puxavam de tudo. Madeira, dormento para fazer aquelas estradas de trem, eles puxavam. E daí puxavam feijão, e milho, essas coisas. E soja não existia naquele tempo. E por que eles decidiram ficar aqui nessa região? Vir para cá, se instalar aqui e ficar aqui? O motivo que ele veio para cá é um motivo muito bom. Ele veio aqui, fugiu da Revolução de 24. Foi um Rolim que deu essa ideia para ele. O tal de Libindo Rolim, que era padrinho de casamento dele, disse, porque o meu vovô, o vovô Júlio, que era o pai da minha mãe, ele ia para as forças na Revolução, né? E daí o outro lado perseguia os familiares, né? E daí em 24 ele foi para as forças e esse Libindo Rolim, que era o padrinho de casamento dele, ele tinha um comércio lá no Inhacorá. Disse para ele, vá para o mato, se tu não quer ir para as forças, senão eles te matam. Eles te levam ou te matam, né? E aí ele veio para cá com a minha mãe, aqui para esse lugar no dia 1º de dezembro de 24. Que está fazendo um ano, 100 anos agora, esse ano, em dezembro vai fazer 100 anos. Libindo era o meu tataravô. Ó, viu? E era padrinho de casamento do pai dele. Ele era casado com a Ana Albrecht. E Ana, isso o pai falava. E eles tinham um comércio, né? Acho que sim. Eu conheço muito pouco sobre a vida dele, poucas pessoas souberam. Tinha um comércio porque o pai conta a história que ela vendeu uma fazenda para um compadre deles, uma fazenda de brim para ele fazer eles faziam uma jaqueta e bombacha, né? E ele vendeu a prazo. E daí um dia encontraram o compadre deles, ele e ela a cavalo naquele tempo, né? E daí o compadre disse, qualquer dia eu vou ir lá para pagar aquela conta que eu devo lá. E daí o Libindo disse para ela, tu já recebeu a metade. Qualquer dia ele promete de pagar e te paga o resto. Acho que nunca mais recebeu de certo. Ele era bem gordo. É a única coisa que eu sei que me falam que ele era eu também não tenho, mas o pai falava, era um homem possantão, assim, conheceu o Oswaldo Rolim, não conheceu. Era meio... Mas ele era o filho do Euríbio? O Oswaldo era filho do Euríbio. Esse tinha bolicho aqui no Espírito Santo. Esse eu conheci bem. E o senhor sabe como é que foi esse... Porque o Libindo eu sei que ele teve na guerra.
né? E se tinha algum lado em que eles se eram chimangos, maragatos? Não sei, mas o meu pai, por causa do vovô, ele era maragata. Então, certo, o Libino E também. o Né? Libindo, Você era não amigo? sei, ele era meio neutro, porque ele tinha comércio, né? Então daí sabe como é. Mas acho que era maragata. Porque ele era parente do. Como é que é o vovô de vocês? Do Assis. Então devia ser maragato, porque o pai do Assis era maragato. E ele foi morto numa emboscada. Foi. O meu pai teve, acho que 2 ou 3 dias depois que mataram ele lá, onde mataram ele. O meu pai era inspetor de seção, e daí ele ia seguido para Inhacorá, porque ele trabalhava aqui e o subdelegado trabalhava no Inhacorá, né? Então qualquer coisa que dava aqui, ele ia lá. E daí ele foi lá. E o Assis não tinha nascido ainda. Ele tinha 1 ano. O pai Quando o pai contava que dele ele não morreu. tinha nascido. Então ele nasceu. A mulher dele estava grávida. Mas o vô já tinha nascido, ele tinha 1 ano quando o pai dele Então morreu. ele não é. Então o outro que não tinha nascido. O irmão do Assis, eu achava que o Assis era filho único. Mas ela perdeu, ela não ganhou. Ah, bom, porque o pai falava que o Assis era filho único. Ele é. Então esse não nasceu. Certo, Nasceu, mas coitada morreu, né? da tua avó, né? De certo nervosa, né? Perdeu o também. neném. Imagina. O pai contava que o motivo que mataram ele, que ele era um líder lá. E eles ficaram com medo que ele fosse ser chefe de uma força, né? Então resolveram o outro lado, né? Porque daí não sei que gente que era. E essa inspetor seccional era tipo um quarteirão? É, o mesmo quarteirão, é. Era inspetor de seção, eles chamavam desse. Ele era o subdelegado, que naquela época era subprefeito e subdelegado. E daí aqui era o inspetor. Mas tinha mais do que um. Tinha um aqui, tinha um. Aqui em Espírito Santo tinha um, lá em Alegria tinha outro. O meu avô também era inspetor, mas não sei onde. Devia de ser lá em Derrubada, né? Vovô dele. Ele morou lá. É. E aí eles eram responsáveis pela questão da segurança. Aqui acontecia qualquer encrenca de divisa de terra, de qualquer coisa. Davam queixa para o inspetor, conforme ele resolvia aqui, né? E se não dava para resolver, ele encaminhava para o subdelegado. Se não dava certo, ia para Santo Ângelo, para a delegacia. Né? Aqui acontecia causa de tudo que é tipo, né? São José mataram um homem, balearam um homem lá, não morreu. E daí os que tinham dado os tiros nesse homem não podiam se apresentar lá, porque daí eles eram meio estranhos lá. Vieram se apresentar para o meu pai aqui. E o meu pai levou eles para Inhacorá e de lá levaram para Santo Ângelo. Era como hoje, né? Por exemplo, acontece um crime aqui, mas o pessoal não se apresenta aqui porque é perigoso, né? Então eles vão se apresentar no outro lugar. E ainda falando sobre a Revolução, eles passavam nas casas para fazer uma campanha e juntar os companheiros. A força, por exemplo, ela parava lá em Alegria, perto por lá, né? E daí eles largavam os piquetes de 5, 6 homens, tudo a cavalo, né? Para o interior e chegavam das casas quando tinha homem que ia voluntário para brigar com eles, né? Ou se não ia voluntário, ia preso. O meu pai foi preso. Ele ia indo para Santo Ângelo a cavalo e enxergou o vigia de longe. Mas ele disse, não, vou correr. Podia ter vindo embora, mas foi lá, daí prenderam ele.
E ele teve 3 dias na força lá perto de Santo Ângelo. Daí liberaram ele para ele se apresentar em Independência, que a força ia se mudar para lá. Ele não foi mais. Aqui não acharam ele, mas eles não iam vir atrás. No meio do mato. É. Aqui era tudo mato. Tudo mato. Tinha uma lavoura aqui do outro lado, perto da Alegria ali, da cidade. Mas aqui não tinha nem uma lavoura. Daqui até Foz do Uruguai era puro mato. E o pai, quando ele veio para cá em 24, eles fizeram uma casinha aqui em cima, coberta de pá de coqueiro, e um pique, uma picadinha no mato que cruzava para lá, né? E a entrada para a casinha deles era secreta. Então, se vinha um piquete, por exemplo, para pegar eles, eles cruzavam para lá. E daí iam sair lá em Espírito Santo, lá em cima da vila. E nunca acharam eles aqui. Eles tiveram 1 ano que eles não cortaram nenhum galho de árvore. E aí, quando calmava um pouco, que as forças iam para um lugar mais longe, aí eles iam procurar buscar recursos de comida. Mas era uma coisa bem complicada, né? E aqui vinha a cavalo só para o outro lado do rio, até aqui não vinha. Só pezito. E a mãe do Otávio com um nenê bem novinho. A minha irmã tinha 1 mês. Veio pro meio do mato. É coragem, né? Mas para não morrer, não. Me disse ficar doente o nenê. Mas daí quando eles vieram para cá, dali 1 mês ou 2 que eles estavam aqui, daí tinham os conhecidos, eles já estavam em 12 aqui. Eles corriam, batiam na casa deles, eles fugiam e vinham para cá. Esconderam tudo por aqui, né? E daí ficou, os moradores foram ficando aqui, né? Porque aqui derrubava, daí 1 ano depois que a Revolução parou, né? Aí eles começaram a derrubar uma roça, era dono, né? Era as posses que chamavam, né? A terra era não tinha documento, era do governo. Depois que foi feito os requerimentos, ganharam o título de proprietário, né? A coragem de vir pro meio do mato, mas também o medo da revolução. Ou ele se envolvia na revolução. O medo era maior do que a coragem. Ou porque ele era reservista, ele serviu em São Luís, e esses que procuravam. Porque o reservista sabia lidar com a arma, né? O pai da Laura teve 3 anos, mas aí já foi no tempo da guerra, né? 3 anos no quartel, meu pai. Ficou 3 anos lá na Segunda Guerra. Meu pai não sabia falar português. Foi para lá, para o quartel, 3 anos. Voltou, meu vovô não conheceu ele. Não veio para casa nenhuma vez. Daí quando ele chegou em casa, meu vovô não conheceu mais ele. E daí lá ele aprendeu a falar português, daí casou com a mãe que não falava alemão. Me disse, como é que pode? Daí nós não aprendemos a falar alemão, porque a mãe não era italiana, né? Misturou. O pai da Laura, ele escutava o rádio da Alemanha e traduzia para os chefão lá. Porque ele entendia o alemão, né? E ele foi lá para a Europa para... Não, ele só ficou no quartel em São Leopoldo. Porque aquele tempo onde nascia ia no quartel. E daí ele não foi para as forças dos expedicionários, mas se fosse preciso ele estava lá, né? Porque não mandaram todo mundo, né? Mandaram uma parte. Seu Otávio, o senhor já ouviu falar do Xindangue? Xindangue? Lá em Acorá tem a sepultura dizem que foi um índio que foi durante a Revolução que também morreu numa emboscada lá perto do Burricá. Tem a sepultura, tem uma lenda do Xindangue que aí tirava a mão para fora do túmulo depois de morto. O senhor nunca ouviu falar? Eu vi mais que era falado era o Oliveira Fung, que ele era o cacique aqui dessa Pinhalzinho ali.
Esse, o pai falava que ele morreu com 160 anos, mas vai saber se isso é verdade, né? Esse Oliveira Fong era o cacique dos índios aqui hoje tem São ainda Valério. o matador do Pinhal ali, né? Era o Pinhalzinho que chamavam, né? Coroada, São Luís, por ali, eu acho que aquela vilinha de São Luís que tem ali perto de Coroada, por ali era onde tinha essa, que tem até hoje, né? E aqui tinha um grupinho de índio, aqui para lá do Espírito Santo, tem uma sanguinha que desce ali para lá do Espírito Santo, tinha, quando meu pai veio para cá, tinha não sei quantos índios ali, mas tinha um grupo ali, uma aldeiazinha de índio. E daí eles se juntaram com esses de lá. Essa região é muito próxima de onde eles estão até hoje, sim, né? Bem próxima. Então o senhor costumava ver eles passarem por aqui? Sim, sempre. Até hoje? Sempre. A Vala também veio pedir uma comida, um pão. Não. E vender sempre cesto. vem até hoje. Mas aquela vez tinha uma aldeia ali. E eles, até o pessoal daqui, quando tinha lavoura, contratava eles para trabalhar. Trabalhava também dia de tarde, depois do almoço, ninguém trabalhava mais. Índio trabalha só até meio-dia. Eles têm outra cultura, né? Você popava. Sei. E Mas esse, como é que você falou? Xindangue. Esse eu vi falar, mas muito. E foi um fato que aconteceu, que ele foi morto durante a guerra da Revolução de 23, mas aí depois tinha a lenda, que as pessoas cruzavam lá onde ele foi sepultado e a mão dele estava para fora do túmulo. Então daí tem a lenda dele. E onde ele morreu até hoje tá lá, né? Então mataram ele. Mataram ele na Revolução. Mas de 23. Na de 23. A de 23 o meu pai ficou lá no Iacorá. Conseguiu ficar lá, né? E depois a de 24, daí que esse Libindo disse para ele, vá pro mato porque tu aqui não vai aguentar. E daí ele pegou o boné e veio. Foi um combate que teve entre os Maragatos e Chimangos. E daí não foi só esse Xindangue que morreu, né? Mas ele é o único que a gente sabe por causa da lenda. Ah, Sim. sim. Mas um Taborda que mataram na Revolução, o Feliciano Taborda, nunca viu falar? Pai do seu Astério. Isso, esse, antes dele ir para a Revolução, antes de morrer, o meu pai morava lá no Iacorara. Eles foram lá para pegar ele, para levar para a força, e ele se escondeu. E daí eles mataram as ovelhas e umas criação dele lá, e tiraram umas partes melhor só, e o resto deixaram lá. E daí a mulher dele chamou o pai e um outro que eu não lembro o nome. E foram lá e carnearam o resto daquelas criação, o que puderam aproveitar lá. E daí a mulher dele, eu não sei como é que era o nome da mulher desse Feliciano, da mãe do Astério. Aí ela chamou o pai lá e disse, tu quer falar com o Feliciano? Ele disse, eu quero falar, mas e onde é que ele está? Ele está aqui assim no mato lá. Daí o pai foi lá e falou com ele. E daí perguntou para ele o que ele ia fazer. Ele disse, eu vou para as forças por causa que aqui eu não vou aguentar. E foi na primeira vez que ele saiu para buscar uma criação, que estava numa mangueira de um homem lá, mataram ele. Isso é o pai do Astério. O pai do Astério. Ele não queria se meter mas daí ele foi obrigado, porque o matavam ele em casa, porque ele era maragata. Porque ali, isso ali tem história que... Tem também os Pires também, eu sei que também tinham envolvimento na guerra. Os Pires eu conheci, o Darico, o Ataíde, o Rui, esses eu conheci.
mas eu não sei de que lado era. O pai deles ainda era vivo, que era o João Batista Pires, que também é meu parente, né? Meu tataravô. Esse eu conheci o Rui, o Ataíde e o Darico. Porque a Aurora, que era minha bisavó, ela era casada com o que mataram, né? O pai do vô Assis. Ela era Pires, a mãe Ibanês, do vô Assis, né? O Ibanês. O meu pai falava muito, era bem amigo deles. O pai conheceu muito esse Ibanês. Eu ouvi muito pouco, porque como meu avô também não chegou a conhecer direito o pai dele, né? Nasceu meio órfão de pai. O meu pai sabia muito, porque ele era quarteirão, ele cada pouco estava lá. Ele sabia muita história ali de Inhacorá. Eu contava, às vezes, alguma história e comecei a ouvir, mas não era verdade. Eu falava com os velhos daqui, eu contava que eu tomei mato com fulano lá. Mas tu nem nascido, não era? Só para... Eu tinha o Rolim ali, tinha o Amantino Rolim, conhecia a moradia dele ali, mas ele eu não conhecia. Na entrada da Inhacorá, quem ia aqui pela Picada Espora, ali. Ali chegava ali do outro lado, tinha uma esquininha do outro lado, ali morava o Amantino Rolim, que era não sei o que do Uribe, acho que era irmão, ou era tio, uma coisa assim. Que o pai do Uribe era Luiz, porque o Uribe morava aqui em Alegria, por último, aqui na esquina Rolim, pertence à Alegria hoje. Francisco, pai dele. Francisco Rolim de Moura, sobrinho. O pai do... Que eu acho que eles são os primeiros moradores da esquina Rolim. Pai do Uribe. Pai do Uribe. Eu tinha que era Luiz. Acho que tem o Luiz, mas acho que é tio. Tem também. O senhor sabe bem da família. Não, ali tinha Rolim, o pai conhecia muito ali. Aqui eu conheci, tem uma prima minha que é casada com um filho do Bem-vindo, Rolim, que é irmão do Uribe. Esse morava mais aqui nos Mazari, por ali. Esse tem histórias bem... Esse era irmão do Uribe. E daí o Magoro eu também conheci, que hoje tem o CTG lá, o Magoro era o subdelegado. E o médico de Inhacorá também conheci. O médico é um santo, acho que está lá no céu, filho de Fontoura, que ele curava gente. O meu pai, ele curou mordido de cobra. Vanderlei, o nome dele, né? Vanderlei? Valdemar Ranger. Fontoura. Rangel, né? Esse homem era um homem santo. Ele me curava da garganta quando ele ficou afamado que balearam 5 num comércio de carreira ali no Campo Novo. E aqueles 5 não puderam ir para o hospital em Campo Novo porque o outro lado foi para lá, né? Eles já ali, o Fontoura curou tudo. Não morreu nenhum. E daí ficou muito afamado. O Fontoura era um médico. Era um médico bom para aquele tempo. E ele era assim, caridoso, sabe? Ele não cobrava para as pessoas pouca coisa. Ele trabalhava pro bem, sabe? Ele era casado com o Rolim. Eu não sei de que Rolim, mas era Rolim. Não, era o... Tinha o hospital, né? O Sim. Hospital era da Cecília, a esposa do Hermagoras. E ele morava do lado da casa deles, né? O Dr. Fontoura. Então Ele trabalhava lá com a Cecília Rolim, que era a dona do hospital, esposa do Hermagoras. Eu achava que era a mulher dele. Mas o senhor falou do Amantino. O senhor lembra se ele tinha comércio? Não, esse Amantino, ele tinha um campinho ali, um campo de gado ali, esse Amantino. Porque em Inhacorá era conhecido como Três Vendas. Isso, 3 vendas. Uma venda com certeza era desse Libindo.
A maior coisa que nós achava mais bonito quando nós era pequeno, o pai tinha um jipe. Eu não tinha posto de gasolina em Chapeta. De sábado, o pai vinha botar gasolina ali, nós vinha junto. Que festa pra nós. Vindo em Iacorá botar gasolina de alto. O, o seu Olinto Pereira ele morava aqui embaixo, ele tinha quase 90 anos já. E daí não tinha mais velho para prosear com ele. Os velhos tinham morrido tudo. E eu ia lá e daí ele contou um caos, ele diz aquele Julinho que era bom, porque tinha uns Julinhos que não era muito bom. Daí eu disse para ele, era o Libindo, porque era o padrinho do meu pai, tinha que ser bom, né? Ele disse, pois o Libindo era bom. Ele disse, mas tinha mais um. Não lembrei. Daí um dia eu fui lá de novo, eu lembrei o nome daquele Julinho bom. Mas como é que era? Era um amantino. Eu cansei de tomar mate com ele lá. Mas tu não tem vergonha de dizer, tu não era nascido quando ele morreu. Mas é que o vovô contava, né? O meu pai contava que ele era um homem muito bom, esse Talamantino, por isso que a gente grava, né? E esse Libindo também não era um homem não se metia nas peleias de revolução, né? Então o seu pai ele contava muitas dessas histórias do passado. Muito. Tinha 2 irmãos da minha vovó, eles vinham a cavalo lá de São João Mirim, e daí sentavam, depois da janta, tinha um foguinho de chão, nós morávamos ali em cima e tinha uma casinha que era de fazer um foguinho no chão lá, a birifa que chamavam, né? E eles amanheciam conversando em roda do fogo lá. Contando caos. Aqueles 2 eram o tio João e o tio Hilário, irmão da minha vovó. E eles eram, aqueles 2, trabalhavam um pouquinho na lavoura, assim, mas era caçando, eram caçadores. Quando terminou os bichos lá em São João, eles vieram para cá. E daqui eles foram para o Paraná e foram morrer no Mato Grosso. Atrás de caça, onde tinha caça, estavam eles lá, os 2. O senhor falou biriva, o que é biriva? A biriva era uma casinha pequena de fazer fogo no chão. Dia inteiro mate, foguinho no chão e mate. Gostava 2 tição ali com um ganchinho, né, a chaleira. Uns que não tinham o ganchinho estavam em cima do tição. E daí sabe o que eles diziam? Os gurizadas não podiam sentar na ponta do tição lá. Porque ficava 3 dias renegado. A renegada o cara não nada serve, sabe? Mas não era por causa que ficava desse jeito, era para não virar chaleira. Então eles usavam aquela, como é que se chama, aquela crença, né, de dizer que o cara ficava meio bobo 3 dias. Então ninguém sentava. Daí a nós chaleira, não podíamos sentar a chaleira na não virava, né? Assim, nós não podíamos sentar na porta, porque daí ficava não sei o quê, tudo assim. Na porta não pode sentar porque é um lugar que é muito pisado, daí a pessoa passa muito trabalho na vida. Mas claro, tu sentar na porta, vem um ali, não pode cruzar, tá cheio de piazada na porta. Ainda mais com 12, né? Usavam Como nós essas coisas para educar as crianças, para não precisar dar um... Hoje em dia é mais a paulada mesmo. Né? Hoje em dia não dá para dar um beliscão, mas... Eles são tudo rebeldes. Tinha muitas dessas crenças. Muito, muito. Muitas dessas coisas. Como é que o tio Juvenal dizia, ele me explicava, tá, a lua é para plantar assim. Para você não adianta dizer, mas você não acredita. Digo, não acredito. Digo, se eu disser que eu acredito, eu estou mentindo porque eu não acredito. Então tá bom. Olhar tal coisa para plantar em horta, capaz, eu nunca olho lua. Eu não olho lua. O meu tio Esmelindro, ele dizia, quem anda olhando para a lua, quebra uma perna, pisa num buraco, ele vai olhando para cima, né? Enxerga um buraco, pisa dentro. E também antigamente diziam, como tinha muito mato e animais, se a saracura canta, não sei, vai chover, vai ter geada. Mas isso ainda tem um pouco de fundamento, porque quando o tempo tá para chuva, os bichos ficam mais revoltados. Saracuras, meus passarinhos. Ainda tem. Mas uma coisa que eu ia dizer que a primeira escola que teve no município de Alegria, sabe onde é que era?
na nossa casa ali em cima. A primeira escola era num galpãozinho. E o professor era o velhinho Severo. Mas eu não sei de que gente era. Isso não tinha escola em Alegria em lugar nenhum. A primeira... E esse professor era preto e tinha a pele bem lisa. E ele contava para os alunos que aprendeu escrevendo na perna com a madeirinha. E escrevia na perna dele, com a perna preta, lisa, ele aparecia as letras. Ele que aprendeu escrevendo na perna. Esse tal de velhinho Severo, que deu aula para os meus irmãos mais velhos, minha irmã, meu irmão, e para o pessoal, gurizada mais velho daí. Hoje estão tudo mortos já. E aí dali começou a primeira escola, que era a Escola Barros Cassala. Hein? Aí já se reuniram o pessoal e fizeram a escola e a prefeitura de Santo Ângelo mandou um professor. O professor Alfredo Anderson foi o primeiro que eu vi falar que deu aula já e professor. E vocês estudaram aonde? Eu comecei a estudar aqui na Barros Cassal. E daí fui para Escola Brasil, lá para lá da vila um pouco. Que veio uma professora que se formou, era a professora rural, que chamavam. Aí é muito afamada, daí eu fui para lá. E era mesmo mais estudada, né? Aí fiz o 5º ano lá. E depois eu estudei 2 anos, 3 de maio, na UPIL 12. Tinha o ginásio aquela vez. Hoje é Cardeal Pacelli, né? Mas era Pio 12. 2 anos estudei lá. E daí terminou a bolsa de estudo e eu não rodei numa matéria, tinha que passar em tudo, né? E não rodei numa, perdi a bolsa. Não podia rodar em nenhuma. Nós tinha 13 matérias. A gente daqui não tinha, era pouco que tinha condição de passar em tudo. Só língua nós estudava 4. Isso não tem isso precisa ser hoje. O ginásio, aquela vez, o cara que se formava no ginásio saía falando inglês. Hoje que é comparado com a 8ª série, né? A 8ª série não sabe muito pouco. Eles enfraqueceram muito o estudo, né? Para poder dar diploma para o pessoal, né? Porque não é por outra coisa. Mas o senhor conseguiu concluir? Não, eu fiz 2 anos só do ginásio. Daí esse que perdeu... Daí vim para cá, o pai não tinha como pagar. Foi embora. Mas até hoje me serviu 2 anos, aquela vez, 2 anos de ginásio, olha, a gente aprendia muita coisa. Que era, depois do 5º ano, faz a admissão e depois o ginásio, 2 anos. E a 4ª série, daí já ia direto para a faculdade. Né? É, a senhora, dona Laurinha? Estudou em Chapeta, só até a 5ª série. Bem perto de casa tinha professor Nercy Ilgart. E disse que ele era genro do Fontoura. A mulher dele era, como é que é o nome dela? Nilda. Mas não me lembro o sobrenome, era dali no Iacorá. Ele veio lá de Cerro Largo, esse professor. E daí se casou ali no Iacorá, e daí veio dar aula em Chapeta. Eu fui do 1º ano até o 5º com o mesmo professor. Muito bom. Qual é o nome do professor? Nercy Ilgart. Ilgart. E qual que era a escola? Era uma escola do estado, escola rural. Mas ficava na sede? Não, Não, ficava bem antes de Chapeta, aqui fora. na Vila Nova. Que agora é Vila Nova ali. Uma escola Dá rural. 1 quilômetro para cá de Chapeta. Como é que era? Será que tinha nome? Não. Mas tinha que ter nome. Escola rural. É, tinha que ter nome. Não, mas não sei. Mas a senhora morava ali nessa época? Sim, bem pertinho, dava 500 metros. Eu fui na escola. Não dá 500 metros. Será que não? Rapaz, 200 metros, então. É, pertinho. Para da escola.
E como que foi essa primeira escola, então, daí aqui de Alegria foi na casa que era da sua família? Era um galpãozinho Será que era da Alegria ou só do Espírito Santo? a única escola que tinha aqui no Só município. aqui. Aham. A primeira escola, essa aqui, a Barros Cassala, ali é a primeira que foi, funcionou como escola, né? Mas aquele velhinho Severo, o pessoal que se reuniu e pagavam ele para ele ensinar, mas ensinar a ler e escrever, sem classe, sem nada. O meu pai era diplomado em estudo, ele estudou 3 meses, só que era o dia inteiro, e sabia ler e escrever. Tu vê 3 meses só. Foi só 3 meses na escola. E a minha mãe já não, ela parou em Santo Ângelo, daí ela estudou mais, aprendeu mais. Mas essa escola ali começou, a Barros Cassal começou em 37. Essa ali foi antes, em 32, por ali. E aqui, o senhor lembra assim quem eram os vizinhos dessa... Mas que tinha o meu pai, daí o tio Juvenal, o velho Sausa, que era Eduardo Sausa, mas nós chamávamos o velho Sausa, morava pra cá. Depois ali tinha o tio Nano, o Agibe Moraes, aqui embaixo o Francisco Pereira, o Olinto, o João Urives, era João Pereira, certo? Ele era Urives, eu chamava o João Urives. Né? E mais quem que conhecia aqui? O Adão Chesque, o Ito Tamioso, A dona Alberta. Juca Carvalho, como é que é? José Carvalho? Acho que é José, porque é Juca. E o... Nerci, o Paulo. Não, esse já era mais novo. Os velhos era o Nicomedes. Mas esse eu não conhecia, mas a mulher dele, a Marica, eu conhecia. Maria, certo? É. Ela era Rolim. Não sei de quem, mas era Rolim. A dona Marica. Não sei, filha. Acho que o Nicomedes era Rolim. Não, o Nicomedes era Carvalho. Carvalho. Era Carvalho de Souza. E a mulher dele era Rolim. Não sei de que Rolim. Daí tinha um filho do Neiri que era casado com a filha do velho Uribe, do Uribe Rolim. Mas eram já daí outras, parentes mais longe, né? Eu quero ver mais que tinha ali, meu. E por Roda. Lá onde morava Antônio. Aquele era o velho Giba. Que eram tudo do tempo do pai. E o Adão, o Ito, e o Juca. E ali embaixo, aí já era para o outro lado. Mas era isso. E tem uns que moravam aí, mas eu não sei mais o nome. Aqui morava o Liquimaia, não sei como era o nome dele. Também morava ali. Certo, era Liquimaia? Não. Liquimaia é sobrenome. Que mais? Era não sei o que Liquimaia. E a senhora lembra dos seus vizinhos lá em Chapeta? Lembro. Era, deixa eu ver. Valentim Baques. E tinha o homem que tinha o bolicho lá, era Wendel, como é que é? Norberto Wendel, tinha um bolichinho lá perto de casa. E daí tinha o Willy Dietrich, que era bem vizinho. E o Elfa, não sei o nome do velho. Elfa, e o Kaufmann, mas eu não sei o nome, mas do Kaufmann. E o Boto, não era O vizinho? Boto também, Alfredo Boto, João Boto.
Se eu me lembro. Ali era cheio de gente. Nós morávamos bem no meio das bastante gente. Mas no interior tinha muito E mais o pai do moradores. Nelmo, Puseram vacas. Era Tem vaca, né? Aham. Tinha bastante gente. Moravam muitas pessoas no interior. Sim, bem perto era. Tudo, cada um tinha um pedacinho de terra, né? Daí tinha aquele que era o vendedor que tinha o bolichinho ali, que a gente vendia ovo, nata, manteiga, essas coisas eles compravam na galinha. Meu Deus, sabe? Que tinham as colônias que diziam. É, uma colônia de 25 hectares. Que nem o meu pai tinha uma colônia. Daí eu vou contar o caso do meu pai. O meu pai falou assim, eu vou comprar uma colônia de terra ou um jipe. Tu via como era, né? Meu pai comprou um jipe, não comprou uma colônia de terra. Pra nós andar. Um jipe era capota de aço, meu pai comprou. Não era capota de pano. Tu vê o valor, não dá um valor para as terras naquele tempo. Meu pai escolheu comprar um jipe, tu vê? Podia ter comprado ele do Kaufmann, bem vizinho, uma coisa de terra, coisa mais linda. Não, mas comprou um jipe para nós. tá certo. Encher de fiaredo e andava, ia na igreja, ia por tudo. Aqui desse lado, aqui dali, que tinha uma escolinha que entrava aqui uma estrada que entra, tem até hoje uma estrada que entra para lá, faz a volta, sai lá Tem embaixo. mosquito, né? Ali tinha 11 moradores e hoje não tem nenhum. Aí venderam e foram embora. E deste lado aqui tem acho que 5, só um que foi embora, mas não vendeu a terra ainda. Esse lado aqui eu digo que eu cuido, não deixo o pessoal ir embora. Estão tudo morando aqui ainda. E do outro lado não tem mais nenhum, do outro lado dessa estrada ali. Ele mudou, só que os donos, esse ali embaixo foi embora, arrendou as terras. E estão arrendando as terras, os mais pequenos não conseguem mais plantar. Os tiradores de leite pequeno também não conseguem Mudou mais. muito, demais. Os Precisa pequenos não muita conseguem. exigência para o leite. E tem uns que nem nós que temos teimoso. Hein? Temos o nosso filho mais velho que mora com nós ainda aqui. Que está trabalhando. Daí nós aqui para... Uma vez eu entreguei a terra para plantar e prometi de nunca mais entregar, porque passaram um veneno ali que, meu Deus, quase tivemos que se mudar daqui. Digo, não quero mais saber disso, para ganhar um pouquinho mais, mas daí mete um veneno, não respeito. Tu vê aqui assim, ó, daí. Meu Deus, o veneno catingou um mês. Hein? Digo, isso aqui não... Hoje não tem mais esses venenos. O pessoal parou de comprar. Que eles achavam que colocando aquele catingão no veneno, o pessoal não chegava, não facilitava. Mas isso aqui não adianta, é bobagem. Porque aquele cheiro não vai matar nada. Hoje os venenos não têm cheiro mais. As próprias tintas de pintar quadro não tem mais cheiro. Intoxicava o pintor, aquela catinga de coisa. Hoje não tem mais. Isso era uma burrice, né? Hoje é diferente. Seu Otávio, eu queria saber um pouco como é que começou aqui a formação de Espírito Santo, né? Porque era distrito até hoje distrito de Alegria, né? Mas tem toda uma formação de uma pequena vila. Aqui o Willy Waldschmidt, ele tinha um comércio, a estrada primeiro, ela foi feita aquele pique que eu falei quando o pai veio para cá. Até lá, e daí depois começou São José, e fizeram uma estrada que ia para Alegria. Mas só que a estrada não era onde é hoje. Aqui ela não cruzava aqui, ela cruzava pelo lado de lá da escola, e cruzava lá na frente da casa desse Nico Carvalho de Souza, né? E daí cruzava no Juca, e cruzava, deixava o Espírito Santo para a direita, cruzava para lá da Cotricampo, que tem a Cotricampo, era para lá, ali cruzava e cruzava lá embaixo. E lá tinha o comércio do Willy Waldschmidt. E dali ela ia sair lá no Mazari. E de lá que ia para Alegria. Não ia por aqui, né?
Depois foi feita essa estrada dali, ó, e o Vili mudou o comércio dele hoje, onde é a Cotricampo. O primeiro bolicheiro daí da vila, né? E a escola do Espírito Santo, que era a Escola Brasil, o nome, né? Era lá em cima, para lá da saída do Espírito Santo, quando sobe, lá em cima na coxininha, lá na direita, lá era a escola. Lá que eu estudei. Eu nunca fui nessa da vila ali. Essa da vila mudaram o nome, agora é a Escola Espírito Santo, né? E daí do lado de cá tinha a igreja evangélica. E a igreja católica era lá embaixo também, para lá do Vile. Quando o Vile mudou para cá, dali uns anos a igreja católica mudou para cá. E dali uns anos, depois da igreja católica, os evangélicos mudaram ali para a vila também. E daí tinha não é Assembleia de Deus, é União das Igrejas de Cristo, eu acho. Lá embaixo também mudaram para a vila. Então aí começou, o pessoal começou a vir morar ali e as igrejas vieram tudo para ali. Veio o colégio daí também. A Escola Brasil lá mudaram, não veio o colégio. Isso faz, não sei quando é que foi isso aí, mas foram mudando porque por causa da estrada começou e o comércio, e depois veio mas o primeiro bolicheiro aqui na Ponta de Cá já tinha o Aloysio Cooper. Esse veio antes do Waldschmidt ainda. Ali na Ponta de Cá. Sabe onde mora o Sadi Cooper, né? Ali, não era bem ali, mas era ali tinha, era o pai do Sadi. Eu não conhecia o boliche ali. Depois o Julinho, o João Julinho e o Neri, acho que era. O João Julinho e o Neri Julinho, daí tinha um boliche ali. Daí eles venderam para o Oswaldo Julinho. Daí o Oswaldo Julinho fez do lado de cá, da estrada. E aí vendeu para o Elodoco foi embora e vendeu para o Sadi, daí o Sadi Cooper. Hoje nem casa não tem mais ali. E o nome Espírito Santo por conta da igreja? Foi o Espírito Santo, eles deram o nome para a igreja primeiro, mas a igreja era lá embaixo. Mas porque saiu com a bandeira do Espírito Santo rezar. O começo, na casa do pai também tinha um grupo de ação católica, que vinha o padre Testane, de 3 de maio, que rezava missa na nossa casa. Era um grupo de ação católica, era um grupinho assim, né? Não era igreja, mas era um grupo. E daí ele ficava aqui um dia, ou 2 por ali em casa. Passando um pouco de frio. Mas o nome Espírito Santo está relacionado à festa do Divino? Sim. A velhinha, a velha... Adriana, ela tinha uma bandeira do Espírito Santo, que chamava a bandeira do Divino, né? E daí... Estandarte. Mas não é o estandarte. O estandarte é uma coisa, a bandeira é outra. Nós temos lá na igreja até hoje, tem a bandeira e tem o estandarte. A bandeira é uma bandeira mesmo. E o estandarte é um quadradinho assim. Ele tem uma madeirinha em cima e ele é dessa assim. Aquilo é o estandarte. Daí levava na procissão. E a bandeira é uma bandeira grandona, comprida. daí a Adriana ia nas casas rezar. Ela andava, quando era a semana antes do Espírito Santo, ela ia casa por casa. E rezava e convidava para a festa do Divino, aquela velhinha. E daí ela passou aquela bandeira para a filha dela, que era a Augusta. Também fazia a mesma coisa. E depois essa bandeira, eu não sei se não existe hoje. Tá lá na Teresa. Ali na Teresa, aquela benzedeira que tem ali no Espírito Santo. Não sei se vocês não conhecem. A velha Adriana era benzedeira, e daí a Augusta era benzedeira, e agora essa Teresa ali também é benzedeira.
E ela tem, pai, ainda? Eu acho que ela tem essa guardada. bandeira Ela lá tem ainda. guardada, sim. E por isso que deram o nome para a Igreja do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, é. Por motivo dessa bandeira ali, que ainda deve ter. Eu acho que tem. Sim, né? ela falou, ela tem ainda a Tereza guardada. Ela era colocada num mastro e em cima uma pombinha. E é uma bandeirona comprida. E daí cada um que fazia uma promessa trazia uma fita e atava. Aquilo era cheio de fita, assim. Não sei se está lá até hoje. E daí eles arrecatavam dinheiro para a igreja, né? Sim, pediam esmola para festa e convidavam. Rezavam nas casas e pediam. Foi Assim que ali que começou o nome do Espírito Santo. E a igreja era muito. A católica ali era de muita sorte, porque caiu só. Caiu primeiro as paredes. Fizeram as paredes. Quando foram para começar a botar madeira, caiu as duas paredes. Aí limparam e veio um técnico de 3 de maio ali para ver se dava para levantar de novo naquela fundação que tinham feito, né? Aprovou que dava, mas fizeram a igreja, cobriram. Quando morreu um homem aqui debaixo, morreu, nós fomos na missa de corpo presente lá. Mas num dia que nem hoje, assim, não tinha vento, não tinha nada. E caiu uma tábua da torre da igreja, a par de um guri, assim, ó. Se cai em cima, é matado. Mas ninguém não deu bola para aquilo. E de noite a igreja caiu. Nunca, ela tava tremendo já. Caiu de noite para não matar ninguém, né? Mas estava cheinha de gente. E caiu de noite. Ficou só a torre e a sacristia lá na ponta. Caiu de novo o meio. A de madeira. Era de tijolo. As 2 vezes que caiu de tijolo. Mal feito. E aí, os pedreiros que tinham feito a segunda vez, eram os Brits aqui de São José, eles disseram, e o pai tinha entrado de presidente da igreja fazia 8 dias, quando caiu a segunda vez. Ele disse, não fazemos mais, porque o pessoal já tinha ajudado com tudo que é dinheiro. Aí o Frei disse para ele, não, vamos limpar lá e vamos fazer de novo. Aí falaram com os Britos, eles disseram, nós erguemos a igreja de novo, mas não traga um técnico para ensinar nós a fazer. Deixe nós fazer que nós garantimos. Não traga o técnico lá, que daí eu acho que a igreja vai cair de novo. E fizeram, e está ali até hoje, não caiu. Acho que não vai cair. Eles fizeram o alicerce muito estreitinho, daí eles desmancharam tudo e fizeram 1 metro e pouco de largura. Fizeram uma base daí. Os Brits, o velho Brits, não sei como é que era o nome, Os filhos dele. e o Nilvo e o Rude. Esses 3. Queria saber também um pouco sobre a Vila de Alegria. Né? Como que ela começou, que histórias o senhor sabe assim, sobre esse início da vila? Olha, eu conheci, já tinha uma vilinha quando eu conheci, mas o meu pai contava o primeiro bolicheiro que teve na Alegria, ele não era bem ali. Ele era, sabe, uma casa grande que tem na direita, para lá de Alegria, que era do Herbert Crepes, uma vez ali, para lá da Cotrimaio, lá mais... Depois que faz aquela voltinha para lá da Cotrimaio, tem aquela casa de 2 pisos, acho que é lá. Daí na esquerda tem uma estrada que entra para cá. Ali naquela esquina, ali tinha uma casa de comércio do tal de Eno Brauch. Esse Eno Brauch, segundo o que eu sei, foi o primeiro comerciante de Alegria. E daí, eu não sei para onde é que ele foi, se ele morreu aí ou foi embora, mas uma vez eu passei lá em Portela e tinha uma rua lá, a Rua Eno Brauch. Eu achei que foi esse comerciante que foi para lá e de repente morreu lá e deu o nome para uma rua. Não sei se
Se é ou não é, mas que tem o nome dele lá em Portela, numa rua tem. E ele foi embora daí. E depois o segundo foi o Sadlau Savitsky, que eu conheci. Daí já veio para cá, né? Aí depois veio o Johan, e aí começou. Daí veio o Finado de Mundo, Limansky. Não, mas não de comércio, né? Ah, de comércio. E o colégio também começou, mas aí não sei que ano foi que começou. O colégio rural, daí chamavam o colégio rural. E o que mais? O clube 7 de setembro, que hoje é o CTG ali era o clube 7 de setembro. Tinha o clube, era um salão e bolão, e o campo de futebol. Ali onde é o CTG era um campo de futebol, o 7 de setembro. Joguei muita bola ali. E eu era muito bom, né? Nós jogava aqui, mas jogava lá também. O clube era de futebol, mas também tinha salão de baile? Era clube, é uma sociedade do salão, né? E daí que criaram o campo, né? Mas era tudo junto, né? Tinha o clube era um clube como é que a gente diz? Uma sociedade, né? Só dançava de casaco e gravata no começo. Depois podia dançar sem gravata, mas tinha que ser de casaco. E aí tinha o bolão, era a par do clube, assim. E cancha de bocha, daí por lá de fora, uma cancha de mais, mas para fora. E tinham músicos em Alegria? Ah, o Munho do Viga. O nome do velho Viga era Viga, pai do Nestor Viga. Mas o velho Viga, eu não sei o nome. Ele queria saber se tem música. Ali onde é o Banrisul. Ali era o Munho. E o Nestor Viga foi para a banda do Mato Grosso e nunca mais voltou. E música, ele falou, se tinha na Alegria. Música? É, música tu perguntou? Músicos, banda, quem que tocava e animava as festas? Tinha alguém de Alegria, algum conjunto? Mas olha, de alegria. Aqui no Espírito Santo tinha o conjunto dos Pietia. Como é que era o nome do conjunto? Mas não vou saber. Era o Bonifácio, o Clementino e o Albino. E Alegria, conjunto de música daquele tempo. Tempo do Tato, só Não, Sérgio. Não tinha também era daqui aquele que era da Alegria, com aquele filho do taxista ali, do Nírio. o Beiço? Não. Que era do Mimo, como é o Panamérica? Panamérica, o Panamérica era da Alegria ali, do filho do. Mas isso mais, não era mais novo, né? Mas bem antes era o. Mas como é Primavera? Os da Pietia, não sei. Era o conjunto dos Pietia, mas ele tinha um nome. E daí ali tocava mais uns, outros músicos. E a Alegria tem bastante colonização de alemães, italianos, mas principalmente de poloneses, eu acho. Na vila lá de Alegria, sim. Mais polonês. Limansky, Kucha, Savitsky. E aí vai. Como é que é? Aquele outro. Zajaskowski, Perkowski. Que tinha Lukashevska, que tinha a escolinha do Kashevska lá em cima. Também não tem mais. E o nome Alegria? O senhor já ouviu alguma história sobre isso?
porquê desse nome? Não sei. Esse nome acho que foi dado pela medição. Quando mediram ali eles deixaram um quadro para fazer uma vila. Isso meu pai contava. Que quando veio a medição do governo para legalizar as terras, eles marcaram um quadro para fazerem a vila ali. Porque os boliches não eram bem ali, né? Então eles fizeram um quadro aqui para fazer a vila. E daí começou a vir o pessoal ali. E ali que eu acho que deram o nome. Veio bastante gente de Juí morando ali. Esses polacos, tudo de Juí. Que vieram. Mas o nome de Alegria... Porque teve um baile da alegria, e aí essa é uma das versões, né? Que teve um baile para comemorar, que foi o baile da alegria. Essa Pode é uma ser. das coisas que a gente... Pode ser, então. Pode, mas tinha... Aqui tinha o salão primeiro, que era que dançavam, era ali no velho Juca Carvalho. Ele tinha uma casa, tirava a parede e fazia o baile ali. Depois fizeram o salão lá em cima do Markendorf, do Albano Markendorf. Foi o primeiro salão ali. Ainda mora o Sadia agora. Ali era um salãozão grande, de madeira. E tinha o salão e o bolão, e na frente uma cancha de bocha. Depois passou o Albano, daí o Olimpiorano, depois o Kriga, Karlinski. Depois aquele irmão do Milton, aquele que não negava conta. Não sei. Esqueci, era do Milton, não é? Do Milton ali, do tio do Neri. A Moranginski? Moranginski, o Eduardo Moranginski, que era dono do salão. Depois o Vaila, Bruno Vaila, daí o Karlinski. Depois o Cooper. O Cooper não foi dono do salão, daí o Cooper já transformou em boliche ali. Desmanchou o salão. Não, o Karlinski já desmanchou o salão. Daí já terminou a nossa folia. Daí criaram o clube 1º de maio lá. Depois da... Mas a alegria, o 7 de setembro, foi... No tempo que era quando era o Getúlio Vargas, que era o... Presidente? Era presidente, era ditador um tempo ali, no tempo da guerra, um pouco antes, um pouco depois, né? Todos os 7 de setembro tinha que fazer uma festa. E daí por isso criaram o 7 de setembro lá. Daí o clube do 7 de setembro lá para fazerem os bailes, festa. As escolas tinham que fazer uma festa obrigatória. O dia do aniversário do Getúlio, obrigatório uma festa. Tinha que fazer, comemorar o aniversário do presidente, né? E daí foi por isso que se criou, mas agora o nome de alegria não tem da onde. Mas foi com certeza os agrimensores, os engenheiros que deram o nome, né? Mas ele falou ali que foi num baile da alegria. Sim. Essa é uma das versões, né? A gente não sabe exatamente como que surgiu. Porque o baile era feito, eu não sei, ele devia de ter, antes do clube, devia de ter algum outro lugar que dançar. Claro que tinha. Aquele tempo de divertimento quase era só bailinho e coisa. Sabe quem é que pode saber isso? A Irondina. Savitsky? Não, a Irondina é a mãe do Gelson Filipim. Erundina Filipim. Esta, se não me engano, a mãe... A gente conversou com ela já. Já conversaram? Eu não lembro se ela falou agora. Porque a mãe dela parece que tinha um salãozinho de baile. Tinha o salão do Bíbio. Mas eu não sei se era antes do clube, não era. Já tinha o clube e o salão do Bíbio. Que era aqui,
ali no Laucha, sabe, aqui para cá da Alegria, que tem aquela, depois no calçamento para cá da Alegria, ali tinha um salão, o salão do Bíbio. Não sei quem que era esse Bíbio, eu sei que era... Mas teve muitos salões, né? E o salão é um divertimento, a alegria do povo. Pode ser, eu não sei o nome de Alegria, de onde é que veio, mas é bem antigo, porque eu não lembro quando deram esse nome. Já era quando a sua família veio. Para mim, foi a medição que deixou esse nome já. Né? Que Bom, tem? A gente já vai se encaminhando agora para encerrar. Tem alguma coisa que talvez vocês tenham se lembrado de algo que eu não tenha perguntado? Alguma história de algum outro assunto? Tem umas histórias, mas as ruins a gente não conta as boas. Né? Deixa as ruins para depois. Aqui, o que eu sei que de ruim, que dá para contar, que quando o pai veio para cá em 1924, fim de 24, e daí aquele verão de 25, deu uma seca, e esse restinga ali, esse riozinho que cruza quem vai para Alegria, parou de correr. Ele não correu mais, ficou só aqueles pocinhos de água ali. Em 1925. Isso é uma coisa que dizem que porque não tem mato que dá seca, e aquela vez só tinha mato. Daí é uma coisa que não bate uma com a outra. Né? Diz que cuidavam muito fogo, de medo que pegava fogo no mato. O pessoal parou de caçar, porque era tudo carregado os cartuchos com bucha, né? E daí quando dava o tiro, aquela bucha saía queimando, né? Pegava fogo no mato, ninguém mais caçou. Secou os matos, tudo, que era uma... Se chegasse a pegar fogo no mato, matava o pessoal tudo, né? Porque para onde é que iam correr? Era puro mato. Isso foi em 25. Isso é uma coisa que o pai cuidava fogo até morrer. Sempre ele não ia dormir sem ia abrir um fogão por causa dessa seca. Isso é uma coisa que marca. Deu em tudo alegria, mas eu sei que esse rio ali, o pai fala que ele não correu mais. E depois nunca mais aconteceu. Agora, quando deu esses 3 anos de seca ali, ele andou perto de parar, mas não parou. Sempre estava... E o que alegria significa para vocês? Mas eu hoje... Para mim, eu nasci aqui, e até hoje, eu sempre tinha uma ideia que quando eu pudesse eu ia morar em Itaqui, porque era um lugar de um ar muito puro. Hoje não vou mais, aqui o ar é melhor do que lá. Aqui a gente sai para os outros lugares, volta, ai que bom, chegamos em casa. Aqui ainda tem mato e a nossa sorte é que tem bastante ladeira que não puderam plantar ainda. Senão não tinha mais nada. A metade da nossa terra é ladeira. Então, para nós é um lugar bom. Aqui tinha uma fama um tempo que, principalmente Espírito Santo, que era um lugar muito afamado de briga. Mas eu criei aqui, nunca me surraram até hoje. É um lugar muito bom aqui. Eu acho um lugar, o povo aqui, para o pessoal bom. Tem todas as raças aqui, sabe? Não é uma raça pura, sozinha, né? Aqui, em Alegria ali. É tudo misturado, sabe? Eu conheço todo mundo. É bom. E aqui é bom. Eu não troco esse lugar aqui por lugar nenhum. Os nossos guris que moram longe, eles dizem, pai, tu nunca vem daqui, que é o melhor lugar do mundo. Eles falam. Tem lugar É que bom. nós é ruim aqui para nós, que não temos estrada, né? Mas é. por outro lugar é bom, que pelo menos assaltando essas coisas não vêm. Assaltando só fica no asfalto, né? O povo bom. É tranquilo, sabe? Bom. A gente dorme da janela aberta, não tem problema nenhum. Hoje a gente não é mais como era uma vez. Primeiro chegava meia-noite, o cara saía lá. Hoje tu já sai mais. Já não é a mesma coisa. Mas é bom. Mas bom. ainda dá para dormir de janela aberta. É bom aqui. Não tem perigo nenhum. Se Deus quiser, queremos ficar aqui até morrer.